Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Adriano Grinenberg. Boa tarde, Carla Mariani. Boa tarde, Wellington Moura. Boa tarde. Tá rolando uma sobra de áudio aí, hein? Acho que é melhor todo mundo mutar e aí eu vou falando com um por um, porque senão pode correr o risco, né? Ok. Muito bem. Bom, muito boa tarde, gente. Aqueles que estão aqui apreciando esse final de tarde aqui na capital do Brasil, apesar da presença do presidente mais baixo astral que o planeta já viu, o céu está ensolarado, o pôr do sol está maravilhoso, ou seja, muita luz entrando pela janela, muita energia, não só para iluminar essa live de hoje com os finalistas da categoria Artista Blues, mas também para iluminar a capital do Brasil e daqui lançar muita luz e energia positiva para Pernambuco, Santos, São Paulo e Brasília. As regiões e as cidades por onde estão aí os 6 finalistas da categoria Melhor Artista Blues. Gente, muito boa tarde. E assim, esse aqui é um momento de reconhecimento, é um momento de apresentação, é um momento de percepção e opinião para que a gente possa eternizar as opiniões e as percepções de vocês nesse ano de pandemia, ao longo da 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música, para que fique eternizado lá no nosso YouTube e que a gente possa, no futuro, falar o que pensavam os finalistas do Prêmio Profissionais da Música no mês de março de 2021. É isso aí. Vou começar dando boa tarde, pedindo para abrir o microfone a representante feminina da nossa live de hoje, a nossa querida Carla Mariani, se não me engano, falando diretamente de Santos, ela que inclusive é finalista de outras categorias. Carla, para quem não te conhece, boa tarde, diga de quem é, diga o que faz e diga de onde vem e para onde vai, para ficar mais poético. Vamos lá. E aí, Gustavo, e aí, pessoal, tudo bem? Nós sou fã de todo mundo que está aqui, né? Conheço já há um tempo. Eu sou Carla Mariani, né? Sou cantora de blues, tá até o Tanauã aqui que toca comigo, grava comigo as coisas. Eu sou aqui de Santos, né? Como o Gustavo falou, e pelo 3º ano, né? Tô aí na final do Prêmio Profissionais da Música, sempre lutando aí, levantando a bandeira do blues aí tanto aqui na região como no Brasil, né? E é isso, para onde vamos eu não sei ainda, né? Porque tá uma confusão desde março do ano passado que tá difícil saber para onde a gente vai. Mas aproveitei aí esse ano sabático, né? E tô produzindo mais músicas, né? Agora, nesse momento, eu e o Tanauã, a gente tá começando a gravar um EP só de violão e voz de blues, né? E também vamos gravar um CD, tudo autoral, né? Autoral também, só que daí com a banda nossa toda mesmo, né? Então, esses são os planos aí do futuro. Os planos aí para o futuro. Muito bem. Carla já falou do presente, do passado e do futuro em menos de 5 minutos. Tem que ser sucinto, né? Não dá para ficar enrolando, não. Já vi que você deve ser um sucesso no Twitter. Afinal de contas, falar que fez assim. Muito bem. Vamos aqui começar pelos novatos, aqueles que eu não conhecia. André Youssef e o nosso querido Wellington Moura. Bom, por ordem, vamos dizer assim, de cronológica, não de idade, mas de tempo de blues. Acredito que o André esteja na frente do Wellington Moura e vamos discutir agora. André, seja bem-vindo. Da onde você fala, meu querido? Opa! Eu ouvi bastante seus sons e, assim, apesar de tocar bateria, sou um pianista frustrado. Quem sabe um dia eu consiga chegar a pelo menos, sei lá,
uma música inteira tocada ao piano. Mas vamos lá. Fala, Gustavo. Bom, um prazer. E nunca é tarde, né, para começar a tocar piano. Nunca é tarde. É um super prazer. É a minha primeira vez aqui nesse prêmio maravilhoso, né? Muito legal. E ainda chegando entre os finais aqui, uma grande honra ao lado de todos esses finalistas também. Um abração para todo mundo aí. Legal. Eu sou de São Paulo, né? Deixa eu só consertar. Aqui. Sou de São Paulo, já tenho aí 26, 27 anos de carreira, né, como tecladista. E sempre 27 de carreira? Você deve ter, então, você tem a idade do Wellington, então, pô. Você tem de carreira, o Wellington tem de idade. Desde que eu comecei, né, eu conto com o meu primeiro cachê, né. Quando eu era muito novo, já comecei a tocar. Toco desde os 8 anos de idade, né, piano, órgão. Sim. E sempre focado no blues, né? São as minhas raízes, realmente. Tem outras vertentes, né? Rock dos anos 50, 60, gosto bastante, a soul music, jazz, mas o blues realmente são as minhas raízes, minha paixão. E participei de diversas bandas, já toquei com vários artistas, no blues mesmo, desde os anos 90, naquela safra do blues brasileiro, né? Muito boa, dos anos 90. Muito boa. Vamos relembrar essa safra aí, da qual eu humildemente fiz parte aqui em Brasília. Não sei se você sabe, mas eu tocava numa banda chamada... Sou fundador de uma banda chamada Oficina Blues. A Oficina Blues. Que foi uma desenvolvedora aqui, ou uma incubadora aqui em Brasília, e daqui muita coisa... Que legal. Bacana, já ouvi falar bastante da Oficina Blues, é mesmo. E só para concluir, eu agora já tenho uns 5 anos, tenho a minha carreira solo, com o André Youssef Trio, com quem eu tô, meus vídeos, tal, que eu me inscrevi nesse prêmio. E o André Youssef Quarteto, que é com um gaitista, com o André Carlini na gaita, né? E a gente está fazendo aí com o PROAC, que a gente foi contemplado no PROAC, o Sotaque Blues, né, que são músicas brasileiras de várias épocas, desde o samba até o rock dos anos 80, só que com a linguagem blues, todas as vertentes do blues. E está rolando todas as quartas-feiras as lives aí que a gente tem feito. Amanhã vai ser a segunda live. Ah, legal. Pô, mas aí quando você for fazer essa divulgação, André, por favor, marque o prêmio lá, porque não só nós aqui poderemos ficar sabendo, como a gente também faz questão de compartilhar aí para todo mundo que faz parte da nossa humilde rede de profissionais da música aí nos nossos canais sociais, beleza? Com certeza, vou marcar vocês. Bom, antes da gente aprofundar, vamos conhecer um ao outro. Agora vamos passar aqui para esse debutante também aqui nas edições do Prêmio Profissional da Música. Ele se chama Wellington Moura, ele representa uma banda brasiliense chamada O Gato Preto. Wellington, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Como você surgiu, que eu ainda não lhe conheço aqui em Brasília? Boa tarde. Na verdade, eu atuo como artista solo na figura do Gato Preto. Recentemente, eu aderi a essa figura solo devido a algumas coisas que vieram acontecendo na minha carreira. Eu vim do Goiás, do entorno de Brasília, então eu atuei boa parte das minhas produções, dos meus trabalhos e shows foi por lá. E como eu entrei para a universidade, aí eu acabei me mudando e foi aqui que eu cheguei em Brasília e comecei a fazer parte um pouco da cena local e universitária lá da UNB, né? Qual curso você faz na UNB? Música? Eu estudo filosofia lá na UNB. Ah, legal também. E eu acho que você escolheu esse curso na época errada, porque a depender do presidente aí, se ele se perpetuar, você vai ter que explicar para ele o que é filosofia, para ver se ele consegue compreender, para ver se ele consegue participar de alguma coisa. Talvez isso não é um problema para a filosofia, porque até hoje não foi definido o que é filosofia, né? Então, a gente tem tempo para isso. O lance mesmo, assim, de ter contato com o blues foi através do rock também, porque
eu tinha uns amigos que tocavam rock, e aí eu conheci o Howlin' Wolf, e depois que eu conheci ele, eu acabei viciando e, sei lá, o bicho me influenciou bastante nas composições e modo de cantar, né? Mas as influências de que eu tô de agora, enquanto Gato Preto, é um rock, um blues, né? E quando fiquei sabendo do Prêmio Profissionais da Música, eu fiquei um pouco curioso de que era isso, e eu, bora lá, ver como é que vai ser, né? E nesse critério triplo de votação envolvendo profissionais, público e júri, você foi e cá estamos. Parabéns a você, parabéns a Carla, parabéns ao André. E agora vamos parabenizar essa figura pernambucana, diretamente do Recife, Jackson Rocha Júnior, representando a Vintage Pepper, para ser mais leal à língua. Jackson, você está bem aí? Como é que está a temperatura no Recife? Cara, tudo bem. Primeiro é um prazer estar participando. Obrigado por tudo aí. Parabéns pelo projeto. O clima aqui hoje está bem. Assim, deu uma chovida ontem. Assim, não está tão quente, mas tá legal. Assim, eu tô gostando. Só lembrando, Gustavo, a gente teve aí em 2018. Eu tive junto com meu sócio, né, com o Giovanni. A banda dele acabou ganhando o prêmio, né? E a gente concorreu com o Festival de Jazz de Gravatá e não conseguimos ganhar. Tentamos esse ano, mas aí por falta de quórum, né? Falta de quórum, exatamente. A gente não conseguiu botar para pé, mas vamos tentar aí na próxima. Tomara que tenha quórum. E, bem, o blues entrou na minha vida, cara, com 15 anos de idade. Eu tô com 42 agora. E foi uma paixão, assim, à primeira vista. E de lá para cá, não parei mais de ouvir, de tocar, né? Tanto que o lado da produção veio depois, né? Primeiro veio a paixão pela música. E é isso. Com a Vintage Pepper, eu tô tocando na banda há 6 anos. A banda existe há uns 10 anos, mais ou menos, né? Já passou por algumas mudanças na formação. E eu tô já há uns 6 anos na banda. E é isso. Ótimo. Espero que curtam aí, que gostem. O mais importante para mim, estar participando do prêmio, é conhecer pessoas, fazer amizade, estreitar relações. Acho que isso é mais importante. E para finalizar as apresentações, ele, que já foi bicampeão do Prêmio Profissionais da Música, se não me falha a memória, diretamente de São Paulo, apesar de que eu sei que ele gostaria mesmo de estar em Alto Paraíso. Vamos aqui conversar. Chega mais, meu amigo Adriano Grinenberg. Onde está você que eu não lhe vejo? Aqui. Agora sim. Gustavo, tudo bem com você? Agora que você completou o time aqui, a tela ficou cheia para mim aqui, está tudo certo. Conte-me aí, meu amigo. Para quem não te conhece ainda, o André, por enquanto, está ganhando em longevidade de carreira. Eu estou ganhando em longevidade de idade. Agora vamos lá. Pois é, Gustavo, estamos aqui. Uma alegria estar aqui mais um ano, né? Participando de uma final, ao lado de tanta gente que eu gosto, né? E são todos aqui artistas e músicos que eu já toquei, né? Já toquei com o André, já toquei com o Jackson, fizemos lá no Gravatá, no Gravatá, grande e Garanhuns. Garanhuns também. Felipe Dias, que eu não acho que ele não está presente, é um grande amigo. O Felipe não confirmou a presença. Então é uma alegria, né? Tá aqui, uma reunião de amigos, né? Acho que o blues, o jazz são músicas que trazem esse intercâmbio máximo. Você já conhece todo mundo. A Carla eu ainda não toquei, mas vou tocar. E o Gato Preto, tô conhecendo, grande figura, adorei a vibe do som dele também. E é um cara que em breve vou tocar. Queria realmente estar em Alto Paraíso, né? Que é a minha morada aqui nesse planeta, né? E sempre quando eu vou a Brasília, a gente brinca, né? Seja na final do prêmio ou para tocar, eu sempre estico a minha estada aí por mais uma semana ou 2. Estou morrendo de saudade dos meus amigos lá de Alto Paraíso, né? Então, estou aqui mais ou menos, né? O ano que vem
eu estou completando 30 anos de carreira, né? Opa! Acho que o André definiu bem, né? Quando você ganha o seu primeiro cachê, achei muito legal isso do André, e é verdade mesmo, né? Então, eu estou preparando uma espécie de um documentário falando um pouco sobre isso, da história que a gente já teve com o pessoal do blues no Brasil, fora do Brasil, né? Todas essas grandes figuras que trouxeram essa música para cá. Muita gente também da música honra de aprender, de bater, né? Faço aqui uma menção especial ao grande mestre Marco Ribas, que eu tive a honra de tocar com ele, e ele foi um dos padrinhos do meu álbum Blues for Africa. Né? No momento, Gustavo, eu estou cuidando assim, uma fase muito produtiva, né? Compondo, fazendo muita parceria. Né? Eu investi aqui no home studio, indo aqui em casa, nossa, está muito fácil você gravar, né, nessa facilidade. Né? Então, os trabalhos. Eu gravei recentemente o novo álbum da Ana Canhas, que é o Ana Canhas Canta Belchior, que fez uma live que teve quase 600 mil visualizações. A Ana já é uma parceira de muitos anos, de quase 14, 15 anos. E muita coisa legal. Com o Noel Andrade, que é um violeiro dos bons também. Fizemos agora uma live pelo PROAC também. Né? Ele faz um projeto de Tião Carreiro em Blues. Ficou muito interessante. Assim. Então, muito interessante. Assim, por mais que estejamos aqui confinados, né, você está tendo essa possibilidade do encontro. Né? Gravei também o trabalho do Edu Gomes, gravei com o Luiz Bueno, meu querido Luiz Bueno, do Duofel, no projeto solo dele. E um single também que a gente lançou com Pedra Branca, que é uma referência de world music aqui no Brasil, que é uma onda que eu gosto muito, que eu gosto de fazer esse flerte com blues, inclusive nos meus trabalhos, né? O autoral agora, a gente vai lançar 3 trabalhos simultaneamente, né? Nós era single, eu estou fazendo 3 trabalhos, né? Um deles eu estou comemorando 10 anos do lançamento do meu primeiro álbum, que é o Key Blues, né? Fazendo um piano muito legal. Também um álbum totalmente autoral, na onda do que foi o 108, né? Que foi um álbum que assim, eu tinha uma banda de 5 pessoas, 2 técnicos, cenário, projeção, e a gente interrompeu essa turnê. Então eu estou gravando de uma forma mais enxuta a sequência desse trabalho e também a sequência do Blues for Africa, né? Agora trazendo convidados, né? São todos africanos que moram no Brasil, né? E é muito legal ser recebido por esse pessoal. Então, a gente vai um passo adiante fazendo, cuidando da saúde, cuidando do meu ser também, né? Quem me conhece sabe aí, tive aí uma jornada de 45 quilos a menos aqui, só com caminhada, alimentação, reverter, né? O que essa pandemia nos trouxe, né, de limitação. Então, eu faço aqui minhas caminhadas, minhas gravações. Agora, um momento um pouco mais difícil, estávamos voltando para o palco, né? O André sabe disso, o André está muito presente aqui em Sampa, no palco. E agora nós estamos caminhando para uma bandeira vermelha. É todo um processo, né? E uma alegria de estar aqui com vocês, saudades imensa de todos vocês. Estou falando para caramba. Mas, olha, esse momento aqui é justamente para a gente... Bom, eu penso assim, né? Eu tenho um grande prazer de fazer isso aqui. Isso aqui eu já fazia antes da pandemia, né? Em 2019, aqui mesmo na sede da GRV, eu inventei um negócio que chamava-se a Live da Hora. Era uma live semanal às 18 horas com os lançamentos da GRV. Né? Para quem não sabe, a GRV, entre outras atividades, é aí há 21 anos uma editora, uma distribuidora digital e uma empresa que trabalha com sincronização e diversas formas de comercializar conteúdo, seja predominantemente no mundo digital. Então, eu já fazia isso. Então, assim, eu já tinha minha luz, eu já tinha minha câmera, eu já tinha minha máquina. Eu só, obviamente, não gostaria de ter transformado isso num hábito e pelos motivos que nos fizeram transformar. Mas
Eu considero esse momento nosso aqui um momento não só de promoção, de cada um, do prêmio e das coisas, mas fundamentalmente um momento para a gente se encontrar e debater um pouco sobre o nosso universo, porque, de certa forma, fica aí um documento registrado desse momento, né? E, assim, Adriano falou um pouco das suas andanças em tempos de pandemia, o Wellington e Jackson nem tanto, Carla nem tanta, e o André quase. O Felipe está ausente realmente. Então, gente, agora que os sons já estão equalizados, vamos aqui aprofundar as conversas e vamos aqui organizar, quem quiser falar primeiro, né? Mas é o seguinte, eu já conversei com algum de vocês, principalmente com o Adriano, eu acho, da minha grande dificuldade de fazer a categoria blues do Prêmio Profissional da Música. Porque, diante da baixa renovação, pelo menos assim, que se interessa em participar do prêmio, basicamente são as mesmas pessoas, e esse ano a gente cometeu a imprudência, inclusive, de começar com blues and jazz. E aí, depois do que a gente teve, a gente resolveu separar, porque não faz muito sentido manter junto, a não ser que seja para agregar o máximo. Uma vez que agregou o máximo e a gente conseguiu separar, a gente separou. Eu lhe pergunto a vocês, principalmente que já começaram falando das origens dos anos 90, até um pouco mais para trás. O que aconteceu que, na minha percepção, a gente deu essa meio que não renovada, quantitativamente falando, nessa cena blues numa perspectiva nacional? Quem quiser falar primeiro, pode ir só falando, vai lá. Agora, quem não quiser falar nada, a gente muda de pergunta. É difícil falar, né? Desculpa, eu vi que todo mundo ficou quieto e falei, então eu vou falar. É difícil falar, né? Porque... O Felipe diz entrando aí. Você tem prioridade, viu, cara? É difícil falar, porque esse ano eu ganhei um projeto, né, da Aldir Blanc e fiz um projeto só sobre as mulheres do blues. Então a gente chamou várias mulheres para falar a respeito, né? E foi realmente um pouco difícil, assim, no caso das mulheres, de eu achar alguém para falar muito a respeito disso, né? Mas, em compensação, eu acabei conhecendo muita gente que eu não conhecia. Eu não sei se então, de repente, foi uma impressão errada minha, mas, por exemplo, aqui mesmo em Santos tem vários artistas de blues, né? Inclusive as casas aqui abrem, o Felipe sabe, já ele vem tocar aqui algumas vezes, as casas abrem aqui para o blues, né? Tem umas casas específicas e tem umas pessoas boas aqui mesmo que fazem. Então, talvez para mim seja a impressão errada, mas eu acredito que, na verdade, é uma coisa que está expandindo e não morrendo. O que eu acho, talvez, é que as pessoas não tenham tanta... Não sei se é a palavra, mas talvez não tenham tanta força de vontade em procurar, tipo, se aparecer no bom sentido, entendeu? Se aparecer no bom sentido. Talvez seja isso, mas não sei, posso estar errado. Bom, então eu estou parcialmente equivocado. Já vou chamar o Felipe aqui para conversa, mas vamos só seguindo a ordem aqui. Então quer dizer que em Santos, segundo a Carla, tem um circuito lá, e esse circuito paga, ou é aquele circuito, vem aí, vamos ver o que não, paga. Paga, né? Aqui ninguém faz nada sem cachê, não. Ninguém nem sai nem de casa. Opa, vou me mudar para Santos, então. André, seguindo a ordem, você... Oi, Gustavo. Sua opinião aí sobre essa renovação, estagnação, qual é a sua percepção? Como você falou, né, teve desde os anos 90, 80, 90, 2000, altos e baixos, né? Altos e baixos. Mas eu percebo que, pelo menos em São Paulo, tem um mercado para se tocar blues, né? Com as casas de shows e hotéis e bares que eu costumo circular. E uma coisa importante, a quantidade de festivais, né, que o Adriano pode falar muito bem também, vocês também, que surgiu de uns 10 anos para cá, né? São muitos festivais de jazz e blues e saiu do eixo São Paulo-Rio, tá? No Brasil inteiro, Nordeste, inclusive, tem representantes aqui, né? Tem muitos festivais e acabam abrindo
as portas para o blues. Então eu vejo dessa forma. Claro que o ano passado a gente não conta, né? É lógico. E talvez esse também não, né? E talvez esse também não. Mas eu acredito que isso está mudando e está surgindo gente nova. O Adriano sabe disso, o Felipe também. Acho que a Carla também está, né? Foi convidada para entrar num grupo de WhatsApp. Tem 90 participantes de blues do Brasil inteiro. Pô, mas eu tenho que participar disso aí, ué. Afinal de contas, aqui. Já lançamos o convite aí. Não, eu falo de brincadeira, mas eu falo um pouco sério, porque sendo eu realizador de um prêmio que tem uma categoria para isso, eu gostaria muito de participar, inclusive para promover as próximas edições, né? Porque, por exemplo, você e a Carla já me sinalizaram que a minha percepção está equivocada. Wellington, sua percepção sobre Brasília, qual que é? Então, eu penso que a partir do momento em que a gente tem uma indústria que trabalha outro tipo de movimentação, fica um pouco difícil de chegar aos ouvintes, a massa, né? Digamos assim, essa parte que a gente trabalha, o blues, né? Por exemplo, eu morava no entorno sul de Brasília. Isso não existe. Não existe falar de blues. Ou a gente ouve. Né? A questão eu ouço. Só que a questão de ter artistas que possam representar isso, pode haver. Só que não é todo mundo que se arrisca nisso, porque é um mercado escasso aqui no entorno e também em Brasília, e fora que existe a questão das panelinhas fechadas, né? Por exemplo, eu, como sou um artista, entre aspas, novo nesse circuito de Brasília, ficaria muito difícil para eu acessar com o meu currículo, portfólio, essas coisas, sabe? Eu vejo mais a arte, o blues, ou qualquer coisa assim que movimente interessa a galera, como uma possibilidade de não só entretenimento, como resgate, demonstrar, sabe? E, assim, não que eu esteja falando que não tenha, né, aqui em Brasília, ou isso, mas que não é muito a onda daqui, né? O investimento que tem aqui na questão da música e entretenimento vai mais para outros setores. Por exemplo, sei lá, no entorno, o que toca muito mesmo é a música sertaneja, forró. Tem uma cena rock and roll que pode até aderir, talvez, ao blues, mas é muito escasso. É até, digamos assim, elitizado, eu posso dizer assim, né? Eu não posso, entre aspas, dizer que eu sou novo para, né, achar isso. Mas a questão é de acesso, né? Pô, se eu tô nesse circuito e eu não consigo acessar, por mesmo que, sei lá, eu me inscreva em alguma coisa ou converse com ali, sabe? E até mesmo se rolar ainda não tem cachê. A maioria da minha carreira artística não foi com cachê. É essa que é a questão, sabe? Porque aqui realmente não, o negócio mata ou morre, né? É difícil aqui, velho. Esses são os contrastes do Brasil. Jackson, e no Recife? O André o André já falou que estão rolando aí festivais aí. Você já prepara uma vaga para ele na próxima edição aí, que ele já meio que já se insinuou aí para participar aí. Não sei se de novo pela primeira vez. Mas e como é que tá aí a cena aí? André... Não, ainda não tivemos o prazer, a honra de ter o André aqui ainda. Isso, ainda não. O Adriano... vamos ver sim, André. Na realidade, quem faz a curadoria é meu sócio, é Giovanni Papaléu. Giovanni Papaléu. Eu sou o produtor. E ele consegue achar coisas maravilhosas no Brasil, cara. Giovanni realmente é muito bom nisso. Uhum. E a gente tem visto que tem muita coisa boa, né? O Brasil está cheio de artistas excelentes, assim. Artistas que não são conhecidos, artistas já conhecidos, assim, então é muito bom você fazer essa mistura de artistas internacionais com artistas daqui do Brasil, inclusive artistas locais aqui de Pernambuco também.
O grande barato do festival é misturar isso aí. E a gente tem visto que há uma demanda muito grande. Quer dizer, a gente tem uma procura muito grande do público pelos festivais, né? Pela música, pelo blues, pelo jazz. Tanto que, para você ter uma ideia, a gente, na cidade de Gravatá, a gente consegue atingir 100% de ocupação hoteleira durante o festival, né? Então, essas pessoas vêm para escutar blues, para escutar jazz, quer dizer, às vezes pessoas que nem, digamos assim, que não curtem o carnaval tradicional, né? Que o festival ele é realizado durante o carnaval. Muito louco isso, né? Eles Muito têm louco. essa... Pois é, exatamente, eles têm essa alternativa, né, do blues e do jazz durante o carnaval, e eles lotam a cidade. Lotam mesmo, lotam os hotéis, lotam os restaurantes. Jackson, me permite te interromper, mas quando você diz esse pessoal, Claro. esse pessoal... Quando você diz esse pessoal lota, é um pessoal nordestino, é um pessoal do Brasil inteiro e é um pessoal de que faixa etária? Porque eu tive a oportunidade de ir a 2 edições do Rio das Ostras. Eu sou carioca, né? Apesar de morar em Brasília. Certo. E eu senti uma predominância ali do pessoal ali daquela região mesmo, né? Assim, não vi muitos cariocas do Rio de Janeiro, assim, necessariamente. Mas eu percebi que tinha uma grande participação de pessoas daquela região ali. É mais ou menos o mesmo clima de vocês ou vem gente do Brasil inteiro aí? A gente tem três tipos de público aqui, para ser bem específico. A gente tem aquele público cativo que vem sempre, né? Aquelas famílias que sempre acompanham o festival, independente da programação, eles vêm sempre, assim. A gente até identifica essas pessoas, assim, pelas caras mesmo, assim. Tem aquele público que não viaja, que antes viajava para fora do estado, né, que não curte carnaval tradicional. Hoje ele fica no estado e vai curtir o blues, vai curtir o jazz. E esse ano, principalmente, a gente teve um terceiro público, quer dizer, sempre temos, mas esse ano a gente teve, de uma forma especial, que foi a Impetur, que é a empresa de turismo de Pernambuco. Ela fez uma pesquisa e ela detectou que Gravatá foi a cidade que mais recebeu turistas de fora, durante o carnaval. Muito bom, hein? Então isso é um dado muito importante, assim, isso é um dado muito bom para a gente, para toda a cadeia produtiva, entendeu? Não só para a gente que faz o festival, mas para todos os envolvidos. Isso é um dado muito importante. Certamente. Então é isso. Uma coisa muito legal, Gustavo, que acontece são as jam sessions. O Adriano Greenberg participou já. Ele pode dizer aí, falar depois. Depois que acaba o festival, a gente sempre vai para um bar. Aí tem aquelas jams. Aqui a gente tem um barito. Pô, aí é maravilhoso. Então a gente consegue lotar os restaurantes depois, quer dizer, toda a economia da cidade agradece, né, assim, a presença do festival em função desse aquecimento nesse período, né? Não, e é um público consumidor maravilhoso, né? Um público que gasta mesmo, né? Exatamente. Que vai atrás de qualidade, né? Um consumidor qualificado. Exatamente. Adriano, você já esteve lá em Gravatá? Próximo. Você já esteve lá em Gravatá e já deve ter tido também lá em Rio das Ostras, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: você valida tudo isso que o Jackson falou ou você acrescenta mais alguma coisa? E a quantas anda aquele festival de Rio das Ostras? Sumiu? Sou eu? É você, Adriano Greenberg. É você, né? Deu uma cortada aqui. Na hora que você falou, meu nome cortou. Eu estou acompanhando aqui o Jackson. Eu sei da luta que é para você fazer um festival de blues. Começaria falando sobre isso, né? E você acaba se tornando amigo, parceiro. Eu converso, às vezes, mensalmente com a maioria dos organizadores. Para você fazer um festival de blues, você já é um sonhador. Então, eu sei de muita gente que entra na aventura total. O Jackson sabe disso. Eu sei como que funciona, né, a estrutura desse festival e a luta que esse pessoal tem para poder realizar. Em relação a falando, eu vejo assim, você tem todo o Brasil, você tem festivais
já tive a honra de estar em grande parte deles. Qual que é a falta, Gustavo? Ainda assim, não levando para o bairrismo, mas eu acho que ainda sinto muito a falta de São Paulo ter um festival forte de blues. Não tem, como você tinha na época, um Nato Nópolis Blues, que você tinha 5... Nescafé, né? Nescafé Blues. Né? Nato Blues, né? E outra, você tinha o Free Jazz, e no Free Jazz você tinha uma noite destinada ao blues. Eu assisti lá com 13 anos um show do Biglione com a Cássia Eller. Eu não conhecia o trabalho, conheci lá ali, foi a primeira vez, e assisti um show do Robin Ford, e fechando os últimos shows da carreira do Albert King. Acho que foi talvez o penúltimo show dele, que aquilo é uma coisa que faz toda a diferença, né? Como você tinha, né? Festival de eu vi nesse Free Jazz aí, não nessa edição, mas em outra, eu vi nada mais, nada menos que Chuck Berry e Little Richards. Então eles vieram um ano depois. Então eu sinto realmente essa falta, né? São Paulo, por exemplo, o que acontece? Hoje você tem um grande patrocínio, que é a Samsung, que faz o festival Monsters of Blues. E nesse festival, eu entendo de uma certa forma, é onde eu quero chegar. Então você tem, por exemplo, shows do Zakk Wylde, né? Você faz grandes artistas do rock, do heavy metal, muitas vezes fazendo unplugged, fazendo coisas assim. Por quê? Porque é uma questão assim. O blues, de uma certa forma, da mesma forma que o blues está mudando, a cabeça do público também mudou. A cabeça do brasileiro mudou muito. Então, o desafio dessa renovação, ela existe. Você tem, em cada estado, você tem 5 grandes artistas, né? Então, acho que a mudança é na cabeça do público e na cabeça do artista. Eu sou meio assim, sou um andarilho, né, como as pessoas me chamam. Então, eu acabo levando muitas vezes esse blues, eu procuro ficar um pouco fora, assim, dessa onda do pessimismo, né? Eu tenho um outro estilo de vida, então, às vezes, assim, eu toco blues, às vezes, desde uma cerimônia de ayahuasca, onde as pessoas estão fazendo lá um trabalho, até um barzinho esfumaçado, que é uma delícia também. Então, eu acho que é uma música, Gustavo e amigos, que ela precisa ser um pouco desarticulada, desmistificada, né? Daquela coisa assim, o blues, o cara tem que ser fudido para tocar blues e tal, e ninguém quer ser fudido. Eu não quero, pelo menos. Eu nunca toquei assim, blues, preciso esquecer daquela coisa. Acho que o brasileiro não se pega muito com isso, assim, né? Mas é uma música que tem uma sofisticação no sofrimento, na emoção, né, bicho? Eu acho que, né? Eu acho que eu sempre questionei, enquanto um participante da cena, assim, até que ponto aquela emoção que eu herdei, eu conseguia, de uma certa forma, viver para me legitimizar, entendeu? Sim, e você falou de uma coisa muito interessante, por isso que é uma música que pega, ele chega forte nas pessoas, porque fala da emoção. E para você falar de emoção, você tem que falar o que você está sentindo, você tem que contar a história da sua vida, você tem que compor a sua música e fazer o seu som. Porque acho que o grande desafio do blues aqui no Brasil, muitas vezes assim, você está tentando tocar como alguém, soar como alguém. Isso é uma coisa que o André Cristóvão fala, que eu acho que é muito assertiva. Como foi também assertivo do festival dividir as categorias. Achei muito legal manter a categoria blues, né? Eu acho que tem um crescimento. Hoje nós temos também um prêmio que é unicamente destinado ao blues, que é o HDB Condecora, só com artistas de blues, né? Hoje é Dia de Blues, um portal muito importante para seguir. E eles divulgam shows em todo o Brasil, de todos os artistas. Né? Muito bom. Então, para que nós possamos, assim... Eu queria, por exemplo, fazer um som com o Gato Preto, encontrar ele num festival, encontrar a Carla. E esse encontro, muitas vezes, ele não acontece por isso. Né? Uma outra questão, sem querer me alongar muito, assim, no início da década, quem me conhece sabe, eu tinha uma peru Escort preta, e eu colocava 3 músicos dentro do carro para fazer 2 semanas de turnê pelo Paraná, pelo Sul, por Goiás, já passei por... E é uma coisa que já não acontece mais, né? A noite não recebe mais o blues, né? Você tem uma cena nos bares, nos hotéis, né? Que é onde o André trabalha bastante, eu trabalho um pouco menos aqui em São Paulo, né? Fazendo isso, que é uma coisa muito legal, que está mantendo essa chama viva. Então, por exemplo, você tem uma casa,
amigo de donos de casa, aliás, guerreiros, né? Nossa, como eu peço por essa gente. Onda. Então você tinha assim, uma casa de rock numa cidade do Paraná. Aí, 2 vezes por mês, eles faziam uma noite de blues, onde ele trazia o público que ele queria, trabalhava com uma carga um pouquinho menor de público, né, na casa, mas para ele era muito bom. O que começou a acontecer de 2011, 2012 para cá? Realmente, o sertanejo, por exemplo, as casas de rock hoje, casas de sertanejo, né, foi uma invasão que teve. E a noite que era destinada ao blues, o que ele faz? Ele põe o Led Zeppelin cover meia casa. Os fãs, então, isso é uma coisa, uma realidade. Agora, você falar do artista da inovação, eu acho que essa geração não tem o incentivo que outras gerações tiveram, né? Nós estamos ficando sem referência, né, Adriano? Exatamente, né? Então você tem isso. Mas, assim, acho que a busca agora, Gustavo e amigos, é de você transformar o blues brasileiro num gênero musical, né? Você tem tanta gente que faz, né? O Zé Pretim, que é aí do lado do Mato Grosso do Sul, o nosso amigo Jefferson Gonçalves, que já foi finalista também, que tem um trabalho muito legal. Maravilha. E acho que todo mundo aqui Parceirão. fazendo. Bom, vamos chamar aqui o Felipe Dias, o nosso último campeão da categoria blues. Cadê você, Felipe? Tudo bem, galera? Tem aí o atraso, tive um probleminha aí. Vou chegar um pouquinho mais tarde aí. Felipe Dias, diretamente da Avenida Paulista para a live dos profissionais da música, é isso, Felipe? Hoje é dia de folga. Na verdade, a Avenida Paulista ela parou de rolar som já tem um tempo, né? Desde o começo da pandemia, que a gente ficou... o músico não está proibido de ocupar a Paulista, né? Tem uma lei que dá o respaldo para o músico ocupar o espaço público, e essa lei não foi revogada. No entanto, eu acho que não existe contexto, né, para você levar a música para o espaço público num momento de crise sanitária, né? Então, certamente. Naturalmente, se você for na Avenida Paulista agora aos domingos, você encontra um e outro músico tocando, assim, né? Geralmente pessoas que estão sozinhas e pessoas que eu não conheço, assim, do tempo que eu toquei lá, nunca tinha visto. Então, tem alguns aventureiros que estão indo, mas não faz muito sentido, né? As pessoas não podem e também não se sentem tão seguras em aglomerar, né? Em juntar para ver o som, né? E rolar aquela coisa que era o grande barato de tocar na polícia, que é aquela coisa catártica, as pessoas juntarem e tal. E não é seguro, né? Tanto é que acho que foi ontem que faleceu aí o Tim Maia da Paulista, né? Que era uma figura que tinha a voz igualzinha do Tim Maia. Inclusive, ele tocava no mesmo ponto que eu. Então, quando ele chegava mais cedo que eu, ele conseguia pegar o ponto que eu tocava. Eu era obrigado a ir um pouco mais para o outro lado da rua, etc. E a gente foi, né, impactado por essa notícia de que o cara morreu de Covid e pegou Covid voltando para a rua, né? Ele teve que voltar para a rua estava, né, sem trabalhar, e ele viu na rua uma oportunidade, né, de retomar aí os ganhos financeiros, pegou a Covid e faleceu, né? Então, isso foi até uma coisa que eu pensei, nossa, né, tipo, mais do que nunca não faz o menor sentido, né, voltar para o espaço público com a música. Eu acho que é essa perda de sentido, né, que é muito mais contundente, né, fora o fato de que existe todo um custo para quem ocupa o espaço público com música, né? Não só o custo do deslocamento e tudo mais, mas o custo emocional também, de você se colocar ali num lugar tão aberto, né? Então, nesse momento, a Avenida Paulista eu considero que está interditada para a música, né? Entendi. Bom, olha só, o Felipe chegou aí um pouco atrasado, mas está aqui conosco. Ele que já participa do prêmio, se não me engano, é pela 3ª edição. Ano passado ele ascendeu aí nesse nosso clima tríplice de votação. Fico muito feliz de estar aqui com o Felipe, estar aqui com o Adriano, nesse ambiente absolutamente pacífico e saudável para a gente falar de nós mesmos, né? E aí, Felipe, você tocou muito nessa coisa da ausência do sentido, e eu acho que essa coisa da pandemia, ela justamente mexeu com os sentidos de todo mundo. Para alguns está difícil, para outros foi um incentivo no sentido de, né, se observar e descobrir novas coisas ou se repaginar.
E eu queria que você, começando por você e dando a volta ao contrário, o que faz sentido hoje, pensando de hoje para o futuro, no que se refere a uma carreira de músico, mais precisamente de blues, na sua opinião, Felipe? Acho que tem uma série de coisas, né? Eu acho que a gente está num momento de reencontrar sentido, né? Isso. Porque assim, acredito que muitos de nós aqui vinham muito desse sentido em levar a música para o público, né? Então você tinha a coisa do palco como algo que preenchia muito, assim, né? E agora a gente está praticamente sem palco aí, né? Vai fazer quase um ano ainda. Poucos palcos, né? E poucas possibilidades de você realmente fazer essa transmissão daquilo que você tem dentro de você. Então eu acho que a gente está num momento de reconstrução desse sentido. E o que faz mais sentido para mim nesse momento, é tentar usar esse contexto em favor da nossa criatividade para tentar criar coisas novas. Então, talvez desapegar um pouco dessa ausência do palco, que é muito dolorosa para a gente, mas tentar usar esse tempo a mais que a gente tem, de repente, para produzir algo que seja excepcional para o futuro e que seja relevante para o cenário em que a gente está inserido, né? Então, por muito tempo, muitos de nós aqui, eu incluso, a gente fez vídeos, né? Vídeos à distância, né? Então, sei lá, eu peguei os meninos da minha banda, cada um na sua casa, a gente gravou vídeos, tocando música e tudo mais. No começo, isso fez muito sentido, mas isso logo se esvaziou de sentido também, porque a gente estava buscando algo ali que a gente não ia ter, que é exatamente esse retorno do público, assim, né? Aquele calor, né? Então, a gente estava tentando emular ali a coisa do play em grupo, né? E tentando emular também o retorno que a gente tinha quando a gente estava no palco, né? Então, para mim, pelo menos, isso se esvaziou muito rápido, porque eu vi que aquilo não tinha o alcance que eu gostaria, não tinha o retorno que eu gostaria, e em termos de produtividade, de criatividade, aquilo não estava exatamente agregando para o que eu almejo, pelo menos para mim, como músico, assim, e para o que eu almejaria para o cenário do blues e derivados como um todo. Então, passaram-se, sei lá, 3, 4 meses, eu larguei essa coisa de fazer esses vídeos e me voltei para mim e comecei a compor. E, então, assim, por exemplo, eu estou gravando o meu segundo disco, né? Que, na verdade, eu estava gravando, e esse segundo disco eu tive que pausar, porque o meu produtor tem o pai idoso em casa, ele não pode se arriscar, então a gravação está pausada. E nesse contexto da pandemia, entrando nessa coisa de produzir, eu já estou produzindo, eu já estou a meio caminho do terceiro disco, que eu nem terminei o segundo, mas já estou terminando o terceiro, porque eu falei, bom, eu preciso transformar toda essa dor, toda essa confusão, todo esse sofrimento, tudo isso que está acontecendo agora, eu preciso transformar isso em algo que realmente faça sentido para mim no futuro. Então, eu penso que a gente vive um momento em que a gente deve pensar no que a gente vai produzir para os próximos anos, não em termos de conteúdo, né? Porque essa coisa do conteúdo, né, de você gerar um conteúdo, até o Martin Scorsese ele deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, né, sobre como tudo agora é conteúdo, né? Como a arte foi relegada ao plano do conteúdo. Né? Então, um vídeo do TikTok de 10 segundos de alguém fazendo uma palhaçada qualquer é conteúdo da mesma maneira que um álbum, que um filme é conteúdo, sabe? Então não faz muito sentido isso. Então eu acho que a gente tem que buscar ir além dessa coisa do conteúdo e não, na minha opinião, não cair muito nessa coisa de, ok, agora eu sou um produtor de conteúdo, porque o conteúdo é efêmero, né? Na verdade, né, Felipe, o que você está falando aí, essa coisa que você falou, muito interessante sobre o conteúdo, é a uberização da arte, né? É a uberização da arte. Exatamente. Qualquer um agora está fazendo alguma coisa, é um empreendedor. Né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode deixar a arte cair, escorregar para esse lugar do efêmero, que é o conteúdo de internet. Porque senão você vai lá, grava um vídeo qualquer, daqui a uma semana esse vídeo foi esquecido. Ele não tem o poder de uma produção artística, sabe? Ele não tem o potencial de impacto, de movimento, de mudança de uma real produção artística, algo que demanda, às vezes, 6 meses, 1 ano para você produzir.
né? Então, eu penso que a gente não pode deixar a música, né? E falando do blues especificamente, não, a gente não pode cair para esse lugar do conteúdo e a gente deve seguir produzindo coisas que, se não vão ter relevância agora, nesse momento que está tão confuso, na hora que as coisas acalmarem, a gente vai ter um monte de coisa que vai agregar de fato e que vai realmente poder ser enquadrado no lugar da arte, não no lugar do conteúdo efêmero que se dissipa que nem fumaça. Cadê a Carlinha? Carlinha, por favor, qual é o sentido para você nesse momento? O Felipe, se eu fosse sintetizar a fala do Felipe, é o seguinte: em primeiro lugar, a qualidade da sua verdade, do que efemeridades. E você, cara? Eu concordo. Eu acho que as pessoas, bem o que ele falou mesmo, né? Não quero nem ficar repetitiva. As pessoas estão muito voltadas a produzir conteúdo. Eu preciso postar no Instagram, meu Deus, eu preciso postar no Facebook, preciso fazer aquilo outro. Eu confesso que eu tinha essa paranoia, né? E aí de uns tempos para cá, eu falei, não, eu vou me concentrar em mim, né? Até uma coisa que o Adriano falou logo no começo, tipo, eu peguei a pandemia, eu investi num home studio, montei cabine para gravar voz, né? Até minha esposa que tá aqui montou para mim, que eu não monto nada. E aí investi nisso, né? Equipamentos de home studio, estudei muito mixagem, produção musical, tenho estudado isso todos os dias, assim, né? Porque foi uma coisa que, como eu disse, né? Eu comecei ano passado, então ainda é uma coisa que eu tô aprendendo. E esse tempo, para mim, é de aprendizado e composição, né? Acho que todo mundo está na mesma, né? A gente está querendo extravasar de alguma forma. E, assim, eu não voltei para os palcos em nenhum momento. Assim, para dizer que em nenhum momento eu fiz um show. E, para mim, foi tudo muito estranho. Eu me sinto mal de chamar as pessoas para me ver cantar. Eu me sinto mal, porque eu acho que ainda não eu não me sinto bem de estar na rua, ainda mais agora, parece que as coisas estão piorando, né? Então, eu tô voltando muito, assim, para as minhas composições, e, assim, é óbvio que as letras refletem nisso, né? Então, até falando, gente, eu não aguento mais escrever letra que fala da pandemia, pelo amor de Deus, alguém para, né? Mas eu acho que é uma coisa do momento, né? E é isso, né? Daqui a alguns anos eu vou ouvir essas músicas e eu vou falar, putz, aquilo foi tão um momento que eu vivi, né? Eu sempre fiz músicas assim, né? Dos momentos que eu vivo, das coisas que acontecem e tal. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu pegando um momento para estudar, para me profissionalizar mais, né? Para ser uma melhor cantora também, ser uma melhor profissional, para quando as coisas finalmente, pelo menos, voltarem próximas do normal, eu estar melhor do que eu era antes de tudo isso, né? Então, eu acho que é isso. O sentido é de dentro para dentro nesse momento. É de dentro para dentro. André, e para você, meu querido, qual é o sentido da nossa continuidade, além da nossa entrega para o instrumento? O que você destacaria aí? Então, com essa pandemia, eu concordo com o que o Felipe falou, a Carla falou, e eu tive que aprender, né, me reinventar em várias frentes, né? Então, no primeiro momento, foram as lives. Comecei fazendo as lives, eu não tinha esse hábito de fazer lives nos próprios shows ou fazer live em casa. Então, eu fui com a cara e com a coragem e tive uma recepção muito boa do público, né? O público estava em casa naquele primeiro momento. Aí, num segundo momento, eu produzi vídeos também, mais ou menos que nem o Felipe fez, né? Com cada um dos músicos em casa. Então, eu desenvolvi, comprei equipamento, montei meu home studio, como o Greenberg falou. Comprei a placa, né, de captação, tal, montei mesa de som, que é esse espaço que eu estou aqui. E comecei a aprender também as gravações e meus colegas músicos também, cada um com seu home studio. E
um material que eu estava agendando para fazer em estúdio, eu comecei a fazer à distância, né, remotamente. Uhum. Então, mais ou menos foi isso. Aí passei a dar aula de piano online também. Isso foi uma das coisas. E a conclusão que eu cheguei é que a gente não pode parar, a gente tem que continuar fazendo, mas a Carla tem total razão no ponto de vista dela. A gente fica meio assim, né, de chamar o público para assistir a gente nos shows, apesar de que aqui em São Paulo tem algumas poucas casas, reduziu bastante, mas tem algumas que estão com horário reduzido, tal, mas está acontecendo os shows. E a gente acaba aceitando, né, fazendo aqui e ali, mas não parar de produzir, de compor, de produzir novas ideias, novos projetos, para quando tudo isso passar, a gente poder ir para cima com os shows, né? E tocar com todos vocês também nos festivais, fazer essas jam sessions, na Paulista, inclusive, que a gente tocava também de vez em quando. É isso. O meu amigo Wellington Gato Preto, você que está em Brasília, meu querido, qual o sentido? Qual o sentido? Qual o sentido? Bom, eu não busco muito sentido, né? Eu não estou procurando, na verdade, um sentido, né? Nessa pandemia, a gente foi tendo que se adaptar, né? Então, eu vou atribuindo esse sentido às coisas, que vai ficando mais fácil para mim. Eu estudo bastante, não necessariamente a música, né? Agora eu estou nos finais da minha monografia, então eu tenho que me ater bastante a esse momento, né? Que a filosofia está tomando conta de mim, mas ao mesmo tempo é um processo duplo, porque eu não desvinculo a filosofia da minha música, né? Então foi um momento muito enriquecido com produções, né? Assim, do jeito que dava para fazer, algumas lives, mas as lives eu me sinto um pouco desconfortável porque eu não tenho esse costume de me ver através do computador e é um pouco estranho, né? Então as pessoas também não estão muito acostumadas e querem ficar assistindo essas coisas, mas a gente vai continuando com isso, né? O lance mesmo que eu acho desse momento talvez seria cuidar um pouco da cabeça para continuar conseguindo seguir com os planos, né? Porque a gente não está muito com destino nas nossas mãos, né? Já que essa doença está foda, e também porque agora na minha condição enquanto um artista independente e que está começando, né? Digamos assim, não recentemente, mais que está começando, eu tenho que ir bem devagar porque eu não posso me arriscar muito, né? E na busca de alguns lugares para tocar e tal. Então, estou contando mais com parcerias, que é o que tem rolado, e fazendo como dá, né? Porque não tem como adiantar as coisas. No Brasil, nesse cenário pandêmico, as previsões de alguma melhora, talvez nesse setor da música, tá um pouco difícil, né? Mas eu acredito que a gente tem que continuar aí fazendo o que a gente está fazendo e continuar se resgatando, né? Porque a música pelo que eu acredito aqui de cada um aqui, é o que está movendo e resgatando a vida de cada um aqui, né? É isso. Jackson, diretamente do Recife, você que toca, você que produz, você que empreende, deve estar sendo difícil demais esse momento, né? Tá sendo difícil, mas teve uma coisa que eu lembrei aqui, a gente conversando aqui, ouvindo uma fala de todos, eu basicamente concordo com todo mundo, mas eu queria só acrescentar uma coisa, partindo do que eu tenho vivenciado. Uma coisa que eu percebo, Gustavo, é que existe um efeito do blues e do jazz em pessoas que não conhecem, que não estão familiarizados com esse estilo, de conquista. Existe um efeito de conquista muito grande. Entendeu? Assim, a gente tem visto muitas pessoas serem conquistadas por esse estilo nos festivais, e isso é uma coisa que nos motiva bastante. Assim, isso nos traz uma felicidade e uma motivação muito grande.
Então, eu só complementando aqui, eu acho que a gente tem que realmente produzir. Acho que a gente tem que produzir. Agora, produzir conteúdo relevante, conteúdo com valor artístico, né? Conteúdo que você se aprofunde, que você realmente mostre com profundidade o que é o blues, o que é o jazz. Então, isso atinge as pessoas, a gente tem que chegar nas pessoas, sabe? Assim, a gente tem que usar todos os nossos mecanismos, todas as nossas forças para produzir conteúdo relevante, artisticamente relevante. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que o sentido que a gente pode tirar, a lição maior que a gente pode tirar desse momento e o que a gente pode trazer de positivo, eu acho que é por aí, eu acho que é isso. E é interessante porque, assim, né, antes de passar a palavra aqui para o meu amigo Adriano, mas, assim, interessante vocês serem defensores do conteúdo e acreditarem, né, acreditarem no poder, no valor do conteúdo, que é uma coisa que eu também acredito, numa era, como o Felipe disse, que a gente vive a ditadura do like, né? Sujeito assobiou, botou no Spotify, deu 1 milhão deu 1 milhão de likes, ele já é um conteúdo. Então, assim, é muito interessante a gente ver pessoas defendendo, né, no caso de vocês, porque, assim, isso precisa ser custeado, e no momento em que a gente tem todas as dificuldades de custear a nossa existência, quiçá de conteúdos relevantes. Fica aí o desafio para 2021. É ou não é, Adriano? O que você acha aí? Sim, eu tenho visto. Jackson complementar, vai lá, já. Pode complementar, já. Não, é só complementando aqui que a gente tem visto muito retorno de público em cima daquilo que a gente tem produzido com relevância, entendeu? Assim, com valor artístico. Então, se você vai gravar um vídeo, você grava um vídeo de qualidade, com um diretor de fotografia, se você apresenta aquilo de uma forma artística, quer dizer, você pode até não ter aquele efeito efêmero de 1000 likes assim por segundo e tal, mas você cria um material ali que vai durar ali para a vida toda. Então você pode ter um efeito de conquista de público ali muito grande com o material, dependendo do que você for produzir. Eu acho que esse é um momento para nos motivar a produzir, sabe, Gustavo? Acho que a gente tem que produzir e a gente tem que atingir essas pessoas. Acho que a gente tem que chegar, fazer com que a música chegue nas pessoas. É isso aí. Complemente, meu amigo Adriano. Maravilha. Difícil de ficar por último é porque os caras já falaram tudo, né? Bom, segundo o ditado popular, os últimos serão os primeiros, né? Já não sei se isso é uma verdade, mas enfim. Mas eu me vejo no discurso de todos os amigos aqui, né? Mas uma coisa também, acho que se eu puder acrescentar alguma coisa, assim, a pandemia vai passar também, é um momento, não é para sempre. Isso. Né? Ela vai passar em algum momento. A gente tem que segurar mais a onda agora, como toda a profissão, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu estou ouvindo vocês falarem, a gente consegue fazer uma live, eu também fiz no começo da pandemia, uma live aqui em casa, era blues na hora do almoço, era divertido. E aí, o que vocês estão almoçando? Enfim, era uma brincadeira que eu fiz, foi muito legal. Mas eu fico pensando aqui, no técnico de som, no holding, no produtor, que é um pessoal que depende do palco, né, para poder trabalhar. Assim, os poucos shows que eu fiz, assim, super aquela restrição, todo mundo de máscara, eu fico pensando no garçom, no dono do estabelecimento, que é um cara que está ali trabalhando com, às vezes, 10%, né, do volume da casa e pagando aluguel, pagando uma série de despesas, né, para poder sobreviver. Nós dependemos dessas pessoas. Então, de uma forma, nós temos que levar a nossa música de uma forma. As lives podem ser uma coisa legal. Eu não me adaptei, uma coisa pessoal. Eu me adaptei em fazer live e muito menos em assistir live, mesmo os meus amigos. Eu não consigo ficar mais do que 1 minuto. É verdade. Eu gravei eu só consigo participar das lives que eu mesmo faço assim nesse espírito, senão, bicho.
sabe? Então, por exemplo, eu gravei com o pessoal da Argentina, meus amigos ali fizeram live do Mercosul, tal, puta trampo aqui em casa para pôr celular, câmera, tal, aí tocar, é um negócio, é um trampo gigantesco. E acho que por um retorno, eu acho que é o começo de uma coisa que vai ser mais efetivada. Acho que a gente tem aí tecnologia, a ciência, né, progredindo para a gente poder levar de uma forma mais verdadeira, né? E que assim, e eu vejo muitas vezes, né, ficam uns quadradinhos. Eu acho legal, é uma coisa, mas para mim tem um valor muito mais sentimental de ver essas lives do que realmente assim. Eu ainda não consegui me adaptar, Gustavo. Então acho que, né, ter aí 3 meses, né, para ficar dentro da nossa verdade. Achei muito legal o que o Wellington falou, né, da filosofia dele tá aliada à arte dele. Pô, é maravilhoso isso, né, de artistas e pessoas que estão pensando assim. E vamos esperar passar isso, né? Logo mais aí vai passar, não tem como. Gente, é o seguinte, são 6 horas e 6 minutos na capital do Brasil. Imagino que também no Recife, também em São Paulo, também em Santos. Eu tenho que seguir meu protocolo aqui de fazer durar 1 hora, afinal de contas, como a gente já falou, não é a coisa mais agradável do mundo, mas o encontro, a discussão, para mim, é um momento absolutamente prazeroso aqui dentro da GRV, ainda mais com pessoas que têm currículos, opiniões, percepções e, graças a Deus, muita música. Eu costumo finalizar dessa forma. Gustavo, vamos só tirar aquela fotinha antes para a gente postar depois. Acabamos de ser aqui avisado pelo meu querido Felipe Alemar, ele que trabalha aqui assistindo a gente nessa produção rumo à 6ª edição do Prêmio Profissional da Música. Pausa para a foto, todo mundo sorrindo. Olha lá, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, aí para concluir, sinto muito, porque eu gostaria de continuar esse papo aqui, preferencialmente num bar, né? Opa! Queria, mas vamos lá. Ser profissional da música. Vamos lá, meu amigo Felipe Dias, que chegou por último. Ser profissional da música é? Ser profissional da música é, antes de tudo, ser um apaixonado incondicional. Um apaixonado incondicional. Gostei de ver. Carla Mariani, ser profissional da música é? É uma pergunta, né? Apesar de todos os desafios, a gente fazer realmente o que a gente gosta e com amor. Meu amigo André Youssef. Ser profissional da música é? André? Alô, André? Acho que Alô, oi. Eu estava sem o microfone aqui. Então, exatamente. André, mas isso aí é um erro elementar de uma pessoa que tem 27 anos de carreira, bicho. Esqueceu o microfone, bicho? Esqueci de ligar o microfone aqui. Puxa vida. Então, é fazer o que gosta, né? Essencialmente fazer o que gosta e essa nossa luta eterna. É isso aí. Vamos lá para o meu amigo Wellington, o filósofo. Então, eu vou sintetizar o que os nossos amigos disseram, nossa amiga também. Para mim, desde que isso se tornou algum sentido para mim, a música, ela é amor e resistência. Amor porque eu gosto demais e me deu um sentido. E resistência porque nunca foi fácil, pelo menos para mim, estar onde eu estou. Então, amor e resistência. Bonitinho demais, muito bem. Para você, meu amigo Jackson, diretamente do Recife. Ser um profissional da música é ser um vocacionado, assim, é trabalhar com paixão, é trabalhar com motivação, ser motivado pela paixão. Acho que é isso aí. Motivado. Olha, eu estou achando que vocês são... Na verdade, vocês deviam estar na categoria brega, hein? Não sei não, hein?
Ó, depois, quando vocês lerem, vocês vão ver que vocês estão muito românticos hoje, hein? Fala aí, meu amigo Adriano Greenberg. Ser profissional da música é o quê, meu amigo? Ser profissional da música é amar loucamente, estando à beira do abismo e observando a bela paisagem. Nossa! E é assim... E é assim que eu vou me despedir. Vou agradecer. Foi ótimo, eu me diverti, conhecer um pouco mais de vocês. Já estou aqui com um vídeo com as músicas de cada um eternizados. Maravilha. Fica essa live aqui agora. Muito obrigado pelo tempo. Espero que tenha valido a pena. A ideia era essa. E sigam aí nas nossas redes, porque vem aí um monte de novidades até a nossa caminhada aí, se Deus quiser, na segunda quinzena de junho. E possivelmente só no ambiente digital. Vamos ver. Uma boa noite para você, Jackson no Recife, para você, Greenberg, Youssef em São Paulo e Felipe Dias. Maravilha. Para você, Carla em Santos e para você, Wellington, em Brasília. Força, foco, firmeza. Grande abraço. Valeu, foi um prazer. Valeu. Grande abraço.